estava esquecendo de um detalhe. Os óleos essenciais podem ser usados em muitos aspectos de nossas vidas diárias. Então, eles podem ser usados de diversas formas no nosso dia a dia. Usos tópicos incluem limpeza, cozimento, né? Cuidados com a pele, cuidados com animais, melhorar o ar em um cômodo e auxiliar as necessidades emocionais e físicas do corpo. Então, a gente pode usar óleo essencial para tantas coisas, né? Usar na limpeza, né? A gente pode utilizar de uma forma muito poderosa para estar desinfetando, limpando nossa casa, limpando de micro-organismos patogênicos, né? De uma forma bastante saudável. Pode estar usando. Cozimento, nós temos aqui na nossa, está presente aqui conosco hoje na nossa sala, o Caio. O Caio é especialista na parte de culinária, de cozinha, né? É um mestre aí nessa área, e ele faz bastante uso dos óleos essenciais, tem feito bastante uso dos óleos essenciais na culinária, uma culinária especializada que é a sua área. Então, a gente percebe claramente que você pode estar fazendo uso de tudo isso, né? Então, e também você pode usar os animais, pode usar de diversas formas no seu dia a dia. Isso que a gente quer que você cada vez mais compreenda, né? A qualidade geral dos óleos essenciais é muito importante quando utilizados de forma terapêutica. Então, a qualidade, aí é um ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês, com relação à questão da qualidade dos óleos essenciais. Olha só, junto com a explosão de conhecimento da importância e do poder que os óleos essenciais têm no tratamento e na manutenção da saúde, do equilíbrio da vida saudável, veio também, né, aumentou também, né, a ganância daquelas pessoas que querem sempre tirar vantagem e visam apenas a questão capitalista, né, o ganho. E isso tem feito com que tenha se produzido bastante óleos essenciais que não têm alta qualidade. Eles não têm qualidade de pureza. As pessoas adulteram os óleos essenciais para poder vender mais barato, e isso ganhar dinheiro. Só que isso, às vezes, o que acontece? As pessoas que fazem uso acabam sendo prejudicadas com isso. Então, a qualidade geral dos óleos essenciais é muito importante quando utilizados de forma terapêutica. Então, se você vai usar o óleo essencial para terapia sua ou de alguém, então certifique-se de que o óleo que você está usando, ele é um óleo puro. Ele é um óleo puro. E se você se certificar disso, o que vai acontecer? Você vai ter um resultado muito melhor. Muito melhor. Então, use um óleo puro. Isso é muito importante. Você vai poder estar fazendo uso desses óleos de uma forma muito clara. Então, procure um óleo que você tenha a garantia de que ele é de qualidade, né? O fator mais importante ao selecionar óleos essenciais é que eles sejam testados, né, e criticados para serem puros, né, potentes, genuínos e autênticos. Então, os óleos essenciais, a gente precisa buscar de fonte que você saiba que as pessoas têm essa preocupação de testar, né? Eu estava assistindo no domingo um vídeo, eu assisti 2 vídeos, falando sobre como as pessoas que fundaram a Doterra, o porquê delas resolveram se associar e fundar essa empresa. E o principal fator que levaram eles a isso é eles trabalhavam em outras empresas que produziam óleos essenciais, mas esses óleos essenciais eles não eram testados, não eram 100% puros, e eles tiveram essa preocupação, queria ter um produto que fosse puro, tivesse qualidade, e eles, com esse pensamento, eles começaram a iniciar essa empresa, e ainda bem que eles fizeram isso, porque hoje nós temos a Doterra como um referencial de uma empresa que trabalha com óleo testado, né, e garantido, né, produzido um óleo que é 100% puro, né, e tem qualidades terapêuticas elevadíssimas, né? O ponto principal para o bem-estar é que a cada dia e todos os dias você faça escolhas que afetam sua saúde. Então, as nossas escolhas sempre vão afetar positivamente ou negativamente nossa saúde, como a nossa vida como um todo. Então, nós somos aquilo que decidimos a cada dia. Em última análise, sua saúde está em suas mãos.
você tem o poder de viver uma vida de ótima saúde. Você tem esse poder, mas isso precisa de decisão. E como sempre, sempre se diz, né? Tudo tem um preço. E se a gente não quer pagar o preço de ter uma vida saudável, a gente vai pagar o preço de ter uma vida doente. E eu digo para vocês, às vezes é muito mais caro e muito mais sofrido, né? Convidamos você a se juntar a nós para viver hábitos de bem-estar, né? Sua jornada para a saúde e bem-estar começa aqui, né? Agora, o que é um óleo essencial? Né? Nós já falamos dessa importância do viver saudável, de se cultivar hábitos de uma cultura que realmente desenvolva um estilo de vida saudável. Nós falamos que os óleos essenciais vêm das plantas e ele tem uma função muito importante nesse processo, mas, na realidade, o que é um óleo essencial? Prevalente de culturas há bem mais de 1000 anos, né, os óleos essenciais já são utilizados, né, na realidade, cerca de mais de 3.500 anos já existe, antes de Cristo já existe registro de uso de óleos essenciais. Os óleos essenciais são compostos voláteis, aromáticos, extraídos e encontrados nas folhas, flores, cascas, caules, raízes, resinas, sementes de plantas ou miolos de frutos cítricos, e são apreciados por sua potencialização, beleza, sabor e saúde, né? Isso são os óleos essenciais. Cineticamente falando, um óleo essencial é um composto de centenas de constituintes químicos. Olha só, o que é um óleo essencial, falando agora de uma forma mais científica. Ele é um composto, né, de centenas de constituintes químicos. Então, no óleo essencial, você tem centenas de constituintes químicos, cuja combinação fornece plantas com qualidades distintas e propriedades curativas. Então, esses são os óleos essenciais. Esses compostos aí que vêm com centenas de constituintes químicos. Esses constituintes químicos eles vão agir no nosso organismo e de uma forma que vai equilibrar nosso organismo, fortalecer nosso organismo, potencializar nosso organismo para que nós possamos estar desenvolvendo um equilíbrio, né, homeostase nos nossos sistemas e tendo saúde. Em função, sua função na natureza é como metabólitos secundários em sua planta de origem, enquanto o metabólito primário é essencial para a sobrevivência de uma planta. Os óleos essenciais, eles protegem contra predadores ou influências ameaçadoras e promovem a reprodução saudável, contribuindo para atrair polinizadores e outros processos vitais. Então, ou seja, as plantas usam os óleos essenciais para quê? Para se proteger de predadores. Por exemplo, o nosso hortelã-pimenta, o peppermint. Na folha do hortelã-pimenta está lá as bolsas com os óleos essenciais. Por que a hortelã produz os óleos essenciais? Para se proteger de predadores. O hortelã é uma planta que ela geralmente não é devorada por insetos, nem por lagartas, né? Outros animais que são predadores dessa planta. Por quê? Porque o óleo essencial impede, né? O sabor do óleo essencial ele acaba sendo repelente, né, para esses predadores, né? Eles também protegem as plantas contra influências ameaçadoras. Ela promove também uma reprodução saudável, melhora a reprodução das plantas, né? Contribui para a polinização e para outros processos. Então, os óleos essenciais são produzidos pelas plantas para se proteger e também para desenvolver melhor o seu dia a dia. Óleos essenciais são produzidos por um dos dois métodos principais. Então, como é que os óleos essenciais eles são produzidos? Existem duas formas, as principais formas de produzir óleos essenciais. Primeiro é a chamada destilação a vapor, ou a segunda forma é a prensagem a frio. Essa prensagem a frio ela é muito utilizada, por exemplo, nos cítricos, né? A maioria dos óleos cítricos, o óleo essencial ele está na casca dos cítricos, como o limão, a laranja, a toranja, né? A bergamota. Então, para extrair esse óleo essencial que está na casca, ele passa por um processo de prensagem, ou seja, ele é prensado, né? Prensado até sair todo aquele líquido que está na casca, e junto com aquele líquido vai estar o óleo essencial. Mas esse processo de prensagem ele é feito a frio, ou seja, ele não passa por nenhum cozimento, nenhum aquecimento, porque isso alteraria os componentes químicos, né, que existem lá nos óleos essenciais. Então, isso é algo que é bastante importante
a gente precisa estar atento com relação a isso. Quando habilmente realizado, o produto final é um óleo essencial de grau terapêutico que aproveita a máxima potência e benefício para a sua saúde. Por outro lado, óleo essencial de grau inferior são mais frequentemente extraídos através de processos químicos ou com solventes para aumentar o rendimento e o lucro. Ou seja, se você usa um processo químico, né, através de solvente, você vai ter um custo mais barato. Só que você tem um custo mais barato, vai extrair esse óleo essencial, mas esse óleo essencial ele vai estar contaminado por esses produtos químicos, por esse solvente, e automaticamente ele não vai ser 100% puro e não vai ser 100% de grau terapêutico, né? Ele vai trazer problemas colaterais para a saúde. Já a destilação a vapor, a pressagem a frio é um processo mais caro, mas isso garante uma qualidade e a potência máxima do óleo essencial. Isso é bem interessante, a gente tem que estar atento a isso. Então, olha só, como funciona, como é que os óleos essenciais funcionam? Então, nós já vimos o que é um óleo essencial, né, que são compostos extraídos das plantas, produzidos pelas plantas. De que forma eles são extraídos, né? Principalmente as duas formas, através da destilação, né? Destilação a vapor ou a pressagem a frio, as principais, as que realmente são, que vai garantir um óleo de qualidade. Mas como é que eles funcionam? Para melhor apreciar o valor dos óleos essenciais, vale entender como eles ajudam sua própria planta a desenvolver-se em seu ambiente. Considere esse exemplo como eles fornecem proteção contra predadores. Por exemplo, a melaleuca. Nós temos o óleo de melaleuca, que é um dos óleos muito utilizados no mundo e é um óleo fantástico. A melaleuca alternifolia, que é uma planta que é oriunda lá da região da Austrália. Ela é uma pequena árvore que normalmente cresce ao longo de riachos e nas áreas pantanosas da Austrália, onde o clima, que geralmente é quente e úmido, favorece a proliferação de muito micro-organismos. E muitos desses micro-organismos, eles são micro-organismos que se tornam patogênicos para as plantas, ou seja, eles vão causar dano a essa planta, a melaleuca. Então, o que acontece? A planta produz o óleo essencial para se proteger desse ambiente que acaba sendo nocivo para ela e desses predadores que vão estar lá ao redor. Então, ela produz a melaleuca para se proteger. É por isso que a melaleuca ele é um óleo que tem uma característica muito forte antifúngica, antibactericida, né? Antiviral, porque ele foi desenvolvido exatamente isso, para evitar que esses micro-organismos viessem atacar a planta. Pense na variedade de tipos e quantidade de micróbios que crescem em uma área tão quente e úmida e no terreno natural fértil, que isso cria paramorfo, né? Fungos, bactérias. Uma planta que cresce nesse terreno deve ter um forte sistema imunológico interno para sobreviver e se desenvolver, né? Produzir e reproduzir. A magia reside nos constituintes primários dos compostos aromáticos encontrados na árvore melaleuca, que são naturalmente antisséptico, antibacteriano, antifúngico, e analgésico, tem efeito analgésico. Ou seja, a melaleuca ela não produz o óleo para você, para mim, para você, ela produz para ela. Mas nós descobrimos que o mesmo efeito que ele vai fazer na planta, trazer proteção, melhorar a produção e a reprodução, ele também faz no nosso organismo. E aí nós acabamos pegando a ponga, né? E usufruindo desse. Uma vez que seres humanos são a base de carbono, assim como as plantas, os óleos essenciais extraídos são compatíveis e benéficos. Como demonstrado, compostos aromáticos da melaleuca protegem sua árvore de micróbios perigosos inerentes ao seu ambiente imediato. Da mesma forma, podemos usar o óleo essencial para fortalecer e proteger, né? E nos proteger, trazer proteção contra micróbios em nosso próprio terreno, né? Então, isso é interessante. Outra qualidade única dos óleos essenciais é o tamanho molecular de seus compostos ativos, né? Incrivelmente pequenos em nível molecular. Eles passam facilmente através das camadas dérmicas da pele, né? Ou seja, ele vai atravessar através da pele,
são absorvidos diretamente na corrente sanguínea, atravessam a barreira hematoencefálica e penetram na membrana celular. Essencialmente, eles são acessíveis e transferíveis para o corpo, ou seja, se você pegar hoje a fórmula, explicar melhor isso aqui, se você pegar hoje a fórmula de, por exemplo, de um antibiótico, vamos citar um antibiótico bastante poderoso aí, a penicilina. Você vai ver que essa fórmula, ele é um composto muito complexo, grande, muitos elementos químicos para formar esse composto. Quando o organismo, você ingere um composto desse, o organismo ele rejeita. Primeiro porque ele é sintético, não é natural. Primeiro porque ele é muito grande, ele vai ter dificuldade em penetrar nas células para poder agir. E às vezes nem consegue, na verdade, a célula não permite que eles penetrem. Mas o óleo essencial, ele é natural, então não vai ter a resistência do organismo contra essa substância, porque é uma substância natural e não sintética. E os seus compostos ativos, eles são pequenos, então eles passam facilmente pelas barreiras da membrana da célula, né? Que é exatamente a chamada barreira hematoencefálica. Então, ele vai passar pela essa barreira das células, vai penetrar nas células, vai agir lá dentro das células. Então, é a forma que os óleos essenciais, por isso eles são tão eficientes, porque ele age lá no interior da célula e vai fazer com que a célula se organize, se fortaleça, para que ela possa, nós tendo células fortes, nós teremos órgãos fortes, né? Sistemas fortes. Então, esse é a chave, né? O reconhecimento dos óleos essenciais como poderosos promotores de saúde, da saúde física, mental e emocional, está se expandindo rapidamente em todo o mundo. Apoiado por crescentes validação científica, esta descoberta de autocuidado holístico com óleos essenciais é demonstrada na ampla gama de usos populares para melhorar o humor, rejuvenescer a pele e saúde em geral, cozinhar, limpar, etc. Eles estão rapidamente se tornando a escolha número 1 como o caminho natural para manter a si mesmo e os seus entes queridos saudáveis. Então, ou seja, os óleos essenciais, cada dia que passa, comprovadamente pela ciência, experimentos, estudos científicos estão comprovando isso, a sua eficácia, ele está fazendo com que o óleo essencial se torne cada vez mais popular e seja cada vez mais utilizado pelas pessoas que querem ter um estilo de vida saudável, né? Então, vamos lá. Como é que os óleos essenciais se classificam, né? As classificações dos óleos essenciais são importantes de a gente compreender isso. Entender as classificações das plantas ajuda você a conhecer os óleos essenciais categoricamente e isso proporciona um conhecimento mais amplo dos atributos e características gerais, melhorando sua capacidade de identificar os óleos que melhor servem em circunstâncias específicas. O que é que nós vamos traduzir isso aqui de uma forma mais clara? Olha só, se eu entendo a classificação das plantas e automaticamente, se eu entender essa classificação das plantas, vou também entender essa classificação dos óleos essenciais, vou conhecer mais a fundo, categoricamente, como é que o óleo essencial, a sua composição e como é que ele funciona, essas características gerais, isso vai fazer com que eu vou ter uma capacidade maior de identificar aonde é que eu posso usar esses óleos essenciais e quando é que eu posso usar esses óleos essenciais em circunstâncias específicas de necessidade para o nosso corpo. Então, é importante você conhecer, né, essas características, essas classificações dos óleos essenciais, para que a gente tenha mais conhecimento para poder fazer o uso com mais segurança e eficácia dos óleos essenciais. Porque imagine se você, por exemplo, você tem uma pessoa que está extremamente ansiosa, né? Estressada, ansiosa. Aí você, por não conhecer as características dos óleos essenciais, a sua composição, a sua ação, aí você diz, não, vou passar para essa pessoa aí para ela usar um óleo de peppermint, ela vai inalar o peppermint, um alecrim. O que vai acontecer? A pessoa já está ansiosa, já está estressada, e você vai usar um óleo que tem ação energizante, vai complicar ainda mais a situação. Quando, na realidade, você precisaria usar o quê? Usar um cítrico, usar uma lavanda, que são óleos que têm uma classificação e das suas características e ela tem uma ação calmante, né?
calmante, tranquilizante. Então, essa é a questão. Então, se você não tem esse conhecimento, você vai fazer uso errado dos óleos essenciais e vai ter um efeito totalmente contrário do que você gostaria. Por isso que é importante conhecer a classificação dos óleos essenciais, né? Eu vou encerrar aqui o nosso compartilhamento, que eu vou compartilhar um outro material para a gente começar a fazer um estudozinho, para a gente finalizar. Em 15 minutos a gente finaliza. Um estudozinho sobre as classificações dos óleos essenciais. Vocês começar a compreender. Esse que a gente vai fazer hoje é um resumo. A gente vai dar um resumo geral da classificação dos óleos essenciais, mas depois a gente vai detalhar nas próximas aulas isso com mais detalhe para que a gente possa conhecer a fundo, porque essa é a chave para que a gente possa ter um conhecimento mais sólido e dessa forma a gente possa estar cada vez mais avançando no conhecimento e na eficiência no uso desses óleos essenciais, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Antes, porém, eu quero abrir, né? Se tem alguma dúvida, pergunta, alguma colocação de vocês, está todo mundo muito quieto. Alguma dúvida, pergunta, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar ou podem anotar aí no chat que eu vou estar olhando para a gente ir tirando alguma colocação, alguma contribuição. Sei que tem muitos pesquisadores, muitas pessoas que estudam bastante, já tem muito conhecimento também de óleos essenciais aqui. Acredito que tem pessoas que talvez tenham mais conhecimento até do que eu mesmo aqui. Então, vocês podem estar contribuindo, dando a sua contribuição também. Eu vou compartilhar aqui um outro material. Carlos está dizendo que está tudo ok. Olha só. Eu mandei para vocês, alguém aqui, né, deixa eu voltar a descompartilhar aqui novamente. Alguém não recebeu o PDF do livro Fundamentos Essenciais? Tem alguém que não recebeu? Se alguém não recebeu, me chama depois aí no Zap. Acho que todo mundo tem meu WhatsApp. E solicita, porque eu mando, né? Mando para vocês. Sei que tem algumas pessoas que... A Alessandra passou para mim hoje à tarde, né? Passou para mim hoje o nome de algumas pessoas e eu vou adicionar no grupo e já vou mandar para essas pessoas também, que elas não tinham recebido, porque eu não tinha os contatos dela. Mas tem mais alguém que não recebeu, manda para mim o contato, porque todo esse nosso curso, tudo isso que a gente está passando, é conteúdo desse livro, Fundamentos Essenciais. E eu pedi ontem que aquelas pessoas que lessem, né, a página, até a página 20 do livro seria o assunto que nós estaríamos abordando hoje. E aqueles que leram, acredito que percebeu que a gente está dando uma revisada, né, no material lá do curso até essa página 20, né? Quem me falou, a Alessandra, né, mandou uma mensagem para mim mais cedo, dizendo que tinha cumprido a tarefa dela, já tinha lido as 20 páginas lá do livro, então ela quer dizer que ela está bem ambientada, né? Ok, Alessandra. Sim, Alessandra, a cúrcuma ela vai entrar na classificação aí das raízes, né? A cúrcuma é uma raiz. Então, assim como a gengibre, né, ela é uma raiz, então ela vai entrar nessa classificação da raiz, né? É porque o livro, às vezes, não tem... A cúrcuma ele é um óleo essencial que foi lançado recentemente, né? É recente, e é um óleo, assim, muito regionalizado aqui nosso. Então, existe alguns desses que aí acaba o livro não pegando essa informação. Tem informações que as pessoas não têm. Então, a cúrcuma ela entra aí nas raízes, sim, com certeza. Vamos compartilhar aqui, né? Isso, gengibre também, exatamente. São duas raízes, né? E elas, quando a gente falar sobre as características das raízes, a gente já vai ver que esses óleos eles vão estar ligados a eles. Ok, pessoal? Olha só. Primeira classificação que nós temos dos óleos essenciais, né? O primeiro grupo de óleos essenciais, vamos falar dos cítricos. Eu, particularmente, gosto demais dos óleos cítricos, né? A doTERRA tem uma linha SPA, que ela é baseada, ela é toda com base nos óleos cítricos. Então, tem sabonetes, tem cremes, né? Sabonete em barra, sabonete líquido. Eu uso o sabonete líquido aqui direto, esse sabonete, porque eu gosto demais dos cítricos, né? E os cítricos têm algumas características maravilhosas, né? Então,
aconselho vocês aí, você vai perceber que os cítricos são óleos que ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. Quais são os óleos cítricos que nós temos aqui, né? Vamos citar alguns, eu sei que tem alguns outros aí que não estão aqui também, mas os mais comuns, a gente vai estar falando aqui dos mais comuns. A capacidade, digamos assim, que a característica principal do óleo cítrico, você pode já colocar, todo óleo cítrico, ele tem uma ação muito poderosa, revigorar, ele vai revigorar, principalmente a questão emocional, ele trabalha muito a questão de equilíbrio emocional, e ele também vai desintoxicar. Os cítricos, ele tem uma ação desintoxicante muito forte, né? Principalmente porque a maioria desses cítricos, eles têm uma substância chamada D-limoneno, que tem essa ação de desintoxicação muito forte. Não é isso? João Batista colocou aqui, né? Eu estudei, gostei muito, agora tem uma explanação melhor, né? Sou apaixonado pelo cítrico. Então, estamos combinando aí, viu, João Batista? Eu também gosto demais do cítrico. Então, o cítrico é maravilhoso. Então, olha só, revigorar, ele tem essa ação revigorante e ele tem essa ação desintoxicar. Eu uso o limão, por exemplo, eu uso todos os dias. Quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é tomar um copo com água, um copo grande com água, bem grande, e já uso ali uma gotinha de limão. Uso também o aguarde. Esses dois aí eu uso todo dia. O limão, porque ele tem essa ação desintoxicante, ajuda a alcalinizar, né? Então, ele vai trabalhar muito isso. Se você começar a fazer uso contínuo aí de óleo essencial de limão, você vai perceber que você vai começar a ter uma qualidade melhor de vida. Então, o cítrico tem essa ação. Quais são os cítricos que nós temos? Os mais comuns. Nós temos o bergamota, o grapefruit, que é a toranja, aquela laranja avermelhada, né? Nós temos o wild orange, que é a chamada laranja-lima, laranja selvagem, né? Muda o nome aí de acordo com região, né? Esse é o wild orange. Nós temos o lemon, que é o limão siciliano. Nós temos o lime, que é o limão Tahiti. E temos o tangerina, são os principais. Existem outros óleos essenciais, mas são os principais. A gente vai trabalhar aí nos principais para a gente não estar... fica mais fácil. É os mais comuns de se utilizar. Você utilizando esse aí já vai estar de bom tamanho. Então, nós temos aí bergamota, grapefruit, o wild orange, o limão, que é o limão siciliano, o lime, que é o limão Tahiti, e a tangerina. Né? As árvores cítricas, né? Elas cultivam frutos suculentos com casca, né? Polposa em climas, né? Quentes. Os óleos essenciais são processados, prensados a frio e destilados a vapor da casca. Então, olha só, os cítricos, geralmente, de onde é que extraídos os óleos essenciais dos cítricos? Da casca, né? Da casca. Então, o limão, por exemplo, a laranja, você pega, se você pegar uma casca de limão que você vai descascar, você percebe que ele solta sai aquela sprayzinho da casca e ele vai, gruda na mão e ele parece um óleozinho, fica grudado, tem aquele cheiro característico. É naquele óleozinho que sai da casca que está o óleo essencial do cítrico. E é ali que vai estar as componentes que realmente são poderosas para o cítrico. Quais são as principais propriedades do cítrico? Se você entender as principais propriedades de cada óleo, ou de cada conjunto de óleos, vai facilitar na hora de você escolher, definir que óleo você vai usar. Então, os cítricos, eu sei que os cítricos, as suas principais propriedades são o quê? Ele tem uma ação estimulante, ele tem uma ação revigorante, ele tem uma ação antisséptica, ele tem uma ação calmante, ele tem uma ação antimicrobiana, ele tem uma ação energizante e tem uma ação antioxidante. Então, os cítricos daí. Então, se eu estou com alguém que está precisando de estímulo, né? Está muito sem estímulo, autoestímulo lá para baixo, você usa o cítrico, ele vai estimular, ele vai ter essa ação estimulante, né? A pessoa está muito cansada, né? Aquele cansaço, ele vai revigorar, né? Ele tem ação também antisséptica, no caso de combater de problemas de inflamações, né? Ele vai ter ação antisséptica e tem ação calmante, a pessoa está muito estressada, né? A pessoa está estressada, está ali muito ansiosa, você vai inalar o cítrico, ele vai ter essa ação calmante, né? Antimicrobiano, energizante, ele traz energia também, e como já falamos, desintoxicante, antioxidante, né? Ou seja, perdão, não é desintoxicante, antioxidante, ou seja, ele vai evitar a oxidação excessiva das células, né?
A oxidação excessiva das células. Então, a oxidação excessiva da célula, ela gera uma degradação do organismo. Então, ele vai combater essa oxidação, que às vezes é um processo que acontece normalmente. Ele vai combater para evitar essa oxidação, principalmente excessiva, e não trazer prejuízo. Então, energia positiva, emoções aumentadas pelos óleos cítricos. Então, se você, emocionalmente, ele vai trabalhar muito a questão da emoção, da energia positiva, as emoções, né? Então, ele vai revigorar, ele vai trazer a alegria, ele vai deixar a pessoa mais energizado, né? Ele vai trazer, sentir que a pessoa se sinta mais validado, vai ter um sentimento de dignidade, a pessoa vai se sentir mais animado, restaurado, produtivo, plenamente atento. Então, os cítricos fazem isso, né? Se a pessoa está tendo problema de energias negativa, né, o que acontece? E emoções tratadas pelos óleos essenciais, quais são as emoções que ela vai tratar? A pessoa está lá negativada, né? Lá para baixo, né? Então, deprimido, o óleo essencial ele vai ter, ele vai combater o desânimo, ele vai combater, né, aqueles pensamentos sombrios, ele vai combater a angústia, né? A pessoa está angustiada, ele vai combater o esgotamento, ele vai combater esse senso de que a pessoa está lá para baixo, né? Totalmente desmotivado, desmembrado, né? Oprimido, né? Fraco, desatento. Então, tudo isso ele vai combater. Né? Ele combate essas aqui, baixa as negativas, e ele, digamos assim, que potencializa essas que nós falamos aqui em cima, que são as emoções, as energias e emoções positivas. Então, as energias positivas e emoções, ele vai aumentar, emoções positivas, as negativas, ele vai combater. Então, esses são os cítricos, né? As principais propriedades do cítrico. Então, se eu sei que uma pessoa ali está muito estressada, né? Ansiosa, estressada, que óleo eu vou usar? Eu posso usar um cítrico, ou usar um, ou fazer a associação de vários, né? Inclusive, a doTERRA tem o Citrus Bliss, que ele já é um componente, um composto de vários cítricos. Vários cítricos. Eu gosto muito de usar o Citrus Bliss. Aí, o outro grupo de óleos essenciais são os florais, né? O floral. Ou seja, os óleos essenciais são extraídos das flores. E quais são esses óleos, né? Os óleos florais, eles são extraídos das flores, são óleos que são destilados, né? A destilação das pétalas ou parte da flor, né? Das plantas, ele vai estar lá, por exemplo, o caso e nós temos aí da rosa, né? Vem o clariceide, né? Que é o salve esclareia. Nós temos o gerânio, o heliclisson, né? Nós temos o lavanda, nós temos o neroli, nós temos a rosa e nós temos o yahoo e o ilang-ilang, os principais, né? Então, o salve esclareia muito, que é o óleo, a gente considera o óleo da mulher, né? Ele ajuda muito a equilibrar, né, todo o sistema, da feminino, né? Da saúde da mulher. E o floral, quais são as suas principais propriedades que eles têm? A característica dele, ele é acalmar e harmonizar. É por isso que ele é muito importante para a questão da mulher, né? Salve esclareia, gerânio, principalmente, ele vai ajudar muito no equilíbrio hormonal, né? E vai trabalhar muito essa questão da saúde feminina. Então, nós temos aí uma série de óleos, esses óleos vão trabalhar bem interessante, né? Suas principais propriedades, né? Eles têm as principais propriedades: anti-inflamatório, tem ação anti-inflamatória, tem ação antiespasmódicos, né? Tem ação relaxante, tem ação antihistamínico, tem ação analgésica, tem ação regenerativa e tem ação antiviral. Depois nós vamos, né, em outra oportunidade, vamos estar detalhando cada uma dessas propriedades de cada um desses grupos aí com mais detalhe para a gente aprofundar um pouco mais nisso. Mas essas são as características, principais propriedades dos óleos floral, né? Aí, ou seja, energia na parte emocional. Se você tem energia negativa, emoções, né, o que é que ele vai fazer? Emoções negativas. Ele vai, né, mais capaz de se expressar, e você vai deixar mais capaz. Você não tem capacidade de expressão, né? Você vai ter força para poder ter mais capacidade de expressão. Se você está sem tranquilidade, ele vai trazer, né, vai tranquilizar, né? Ele vai reparar, né, alguns danos, alguns sentimentos de perdas, né, de problemas que você tem.
Ele vai deixar você, vai trazer mais propósito, né? Vai fazer com que você esteja mais cheio de luz, vai se sentir mais amado, né? Vai se sentir exuberante, vai se sentir opressivo, né? Expressivo, né? Então ele vai trabalhar essas expressões. E as positivas, né? As negativas, ou seja, medo, ele vai trabalhar, eliminar o medo, a preocupação, né? Aquele sentimento de ferido, de estar ferido, o sentimento de estar magoado, é uma pessoa que está sendo negligenciada, ou seja, ignorado, ele vai trabalhar isso para que você não se sinta assim. Frustrado, a frustração, ele vai trabalhar também para eliminar a frustração. A depressão, né? Você está deprimido, ele vai te elevar, botar lá para cima, né? Lembre que eles têm essa ação de harmonizar, né? Acalmar. Sobrecarregado também, ele vai trazer o alívio, né, dessa sobrecarga. Esses são os florais, né? Os florais agem dessa forma. Aí nós temos as especiarias. As especiarias, os dois principais pontos que ela trabalha é o quê? Ela reconfortar e proteger. Esses são os principais pontos. Especiarias são plantas aromáticas e saborosas, né? O óleo é destilado da casca, raízes, semente e brotos das plantas, né? Então, nós temos aí quais são os óleos, principais óleos que fazem parte das especiarias. Aí nós temos o black pepper, né, que é a pimenta preta também conhecida como pimenta do reino. Nós temos o cardamomo, nós temos a cássia, que é a canela, né, uma das espécies de canela. Cinnamon, que também é uma outra espécie de canela. Só que você tem a canela que é extraída da casca, uma parte da casca, outra parte que é das folhas. Então, nós temos a cássia e o cinnamon, que também são canelas, só que extraídas de partes diferentes das plantas. Nós temos o clove, que é o cravo, o clariander, o fenel, que é o erva doce, e o gengibre. Esses são os principais óleos essenciais, né, que extraídos das especiarias. Suas principais propriedades, né? Aquecimento, estimulante digestivo, imunoestimulante, afrodisíaco, né? Anti-infeccioso e antiparasitário. Então, por exemplo, se eu está com a inflamação, que óleo eu vou usar? Eu sei que os óleos de especiarias são bons para isso, né? A pessoa está com parasitos, né? Quer fazer um tratamento de parasitos usando óleos essenciais. Os óleos de especiarias vão ser bastante úteis nesse processo, né? Esse processo. Problema digestivo, esses óleos vão agir. Na questão emocional, as energias positivas e as emoções aumentadas pelo óleo especial são o quê? A honestidade, né? A caridade, a coragem, você se torna receptivo, apoiado, né? Você vai se sentir mais apoiado, participante, você vai ter esse desejo de cada vez mais se envolver, se sentir participante, ativado, né? E empoderado, né? Vai te empoderar. E as emoções, a energia negativa e emoções tratadas pelos óleos essenciais, ela vai diminuir essas emoções e essas energias, o quê? Você se sente reprimido, egocêntrico, né? Incerto, né? Negado, dominado, apreensivo, apático, sombrio, desinteressado, entediado. Então, essas sentimentos, né? Essas emoções, perdão, né? Sentimentos, essas emoções e essas energias negativas vão ser diminuídas com o uso desse óleo, dos óleos de especiaria, né? Base de especiaria. Aí nós temos as ervas, eu corri aqui porque o nosso tempo está bem avançado, as ervas, os principais pontos, né? Que ela trabalha na questão da limpar e ativar. E quais são os óleos que nós temos? Nós temos bastante, né, das ervas. Nós temos aí o basil, que é o manjericão, o blutense, né, que é uma planta que inclusive faz parte lá do nosso Deep Blue, o cilantro, que é o coentro, né? O dill, né? Nós temos a manjerona, a melissa, o orégano, o patchouli, o peppermint, o spearmint, que é o hortelã verde, né? O peppermint é o hortelã-pimenta, spearmint é o hortelã verde, e o thyme, né? Que é o tomilho, né? As ervas são plantas como flores e sementes que não possuem tecidos lenhoso, né? Ou caule. Os óleos essenciais destilados da parte, né, verde das plantas
e de baixo crescimento. Então, essas são as ervas, chamadas ervas, né? As principais propriedades dela é o quê? Imunoestimulante, desintoxicante, antiviral, antifúngico, carminativo, antibacteriano, antiparasitário. As energias positivas e emoções aumentadas com o uso desses óleos essenciais. Aceitar, ceder, né? Ter mente aberta, revigorado, aprimorado, né? Desapegado, confiante, protegido, iluminado, aliviado. E as energias negativas e emoções que são abordadas, né? Vão ser combatidas, reduzidas com o uso desses óleos, é o quê? Teimoso, né? Irritado, inflexível, confuso, impedido, degradado, obstinado, duvidoso, parado, limitado, né? Inundado, tudo isso você vai diminuir essas energias negativas e emoções com o uso dos óleos das ervas, né? A base de ervas, são extraídos das ervas. Nós temos os de raízes, né? E aí nós temos, ele vem citando aqui o espaginado e o vetiver, são extraídos de raízes. Principal característica dele é centralizar e acalmar, mas a gente acrescenta também com uma contribuição lá de Alessandra, né? A Alessandra fez uma contribuição excelente nessa questão das raízes, aí o gengibre e o cúrcuma, né? Que também são óleos de raízes. Raízes são as fibras vegetais que ficam no solo e recebem água e nutrição para dar à planta, né? Os óleos são destilados das raízes, né? As suas principais características é o quê? Ele tem ação calmante, nervíneo, né? Aterramento, ele tem uma ação neurotônico, sedativo, restaurador, neuroprotetor, né? As energias positivas e emoções aumentadas com o uso de óleo de raiz é o quê? Enraizado, né? Enraizado, fluente, centrado, elevado, consciente, pacífico, meditativo, prioritário, e as energias negativas e emoções tratadas por esses óleos são não aterrado, né? Obstruído, descontente, errático, desatento, agitado e disperso, né? Então, essas são as nossas raízes, né? Madeira, as principais características dele é aterramento e renovação. E aí, nesse conjunto de óleos retirados das madeiras, né, nós temos o arbovitae, nós temos o bis, nós temos o cedro, cardamom, nós temos o cipreste, o Douglas Fir, nós temos o eucalipto, o juniper berry, o manuka, petigraim, o sândalo, né? E o Siberian Fir, tem o Douglas Fir e o Siberian Fir. Então, são os óleos extraídos de plantas, né? Dessas plantas, do caule dessas plantas. As lenhosas normalmente crescem alto no solo e são caracterizadas por um único tronco, né? Os óleos são destilados das folhas, galhos, né? Ramos, agulhas, bagas, cascas e madeiras. As principais propriedades deles são anticatarral, regenerativo, relaxante, aterramento, esteroidal, analgésico, adstringente, né? Então, energias positivas e emoções aumentadas, receber, devotado, recolhido, né? Estimulado, progredir, único, corajoso, sereno, e as energias negativas de emoções tratadas pelos olhos, o que? Bloqueado, sem inspiração, inseguro, congestionado, parado, conectado, covarde, excesso de zelo, luto, triste, envergonhado. Então, são das nossas madeiras, né? Aí nós temos as resinas. As resinas são as substâncias pegajosas, natural, né, que vêm de certas árvores e são insolúveis em água. Os óleos são destilados a partir de resinas endurecidas. Dentre as resinas, principais características é restaurar e fortalecer. Aí nós temos aqui a copaíba, nós temos o frankincense e a mirra, as três principais resinas que produzem óleos essenciais. As suas características principais é o quê? Anti-inflamatório, citofílico, analgésico, restaurativo, antidepressivo, imunoestimulante,
antimutagênico, as emoções positivas e emoções, né? As energias positivas e emoções aumentadas serão unificado, conectado, aterrado, nutrido, iluminado, né? Inoculado, ligado e despertados. E as negativas emoções tratadas serão separado, desconectado, né? Estressado, desnutrido, desprotegido, abandonado, escurecido e fraco, né? Então, são as nossas raízes, né? São óleos bastante poderosos, né? Essas raízes, elas têm um uso, assim, bastante diverso. Aí nós temos o nosso frankincense, copaí e mirra, são 3 óleos espetaculares. As folhas, das folhas nós temos aí ação revigorante e calmante. Aí vem a melaleuca, o peppermint, o eucalipto, o rosemary, que é o alecrim, e o integrim, né? Principais propriedades: antisséptico, revigorante, anti-inflamatório, inseticida, analgésico, antibacteriano e antimicrobiano, né? Ele vai, emoções, energias positivas de emoções, aceitar, ceder, ter a mente aberta, revigorado, aprimorado, desapegado, né? Confiante, protegido, iluminado, aliviado. E as energias negativas e emoções tratadas serão teimoso, irritado, inflexível, confuso, impedido, né? Degradado, obstinado, duvidoso, parado, limitado e inundado, né? Então, veja que nós temos aí essa parte importante, né? Com relação a isso. E para a gente finalizar, gente, a nossa última parte é aquela questão: por que a qualidade é importante? Por que a qualidade dos óleos essenciais são importantes? Qual a importância da qualidade? Olha só, você gostaria de comprar algo que você não tem qualidade? Vamos voltar aqui para descompartilhar isso aqui, para a gente fechar. Então, por que a qualidade é importante? Quem gosta de comprar coisa de baixa qualidade? Ninguém gosta, né? A gente quer sempre o melhor. Se você vai comprar um carro, você começa a ver as opcionais, você começa a ver as características. Você quer um carro de qualidade, né? Que te traga um benefício, um maior custo-benefício. Os óleos essenciais também. A qualidade é importante porque se você não tem qualidade, você não vai ter a eficiência desse óleo essencial. Se eu tenho um óleo adulterado, ele não é de qualidade, então eu não vou ter eficiência do óleo essencial. Então a qualidade ela é muito importante. E a gente precisa ter a certeza de que os óleos que nós estamos usando ou recomendando são óleos que têm garantias de certificação de qualidade. A doTERRA é uma empresa que ela tem o CPTG, que é o nosso certificado de pureza e grau terapêutico, e também, né, o certificado de pureza testado e garantido, né, conforme que é a Anvisa aqui. O que acontece? A doTERRA, esse certificado, ele garante que nós temos um produto que ele é 100% puro, é isso? 100% puro, que ele foi passado por vários testes e ele é garantido a sua pureza, a sua qualidade, exatamente por esses testes. São cerca de 54 testes que o óleo essencial da doTERRA passa, desde no momento em que ele é feita a plantação, né, o cultivo da planta, até o momento em que essa planta, ela vira, é retirado o seu óleo essencial e é passado por todo o processo para ser envasado e mandado para as nossas casas. Então, nós temos uma garantia, né, de qualidade, de que é 100% puro. Então, isso nos faz com que a gente tenha uma potencialização muito melhor, muito maior do uso desses óleos essenciais. Então, não aceite nada menos que a máxima qualidade que vocês podem ter. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que usa óleo essencial e ele já teve o prazer de fazer uso dos óleos essenciais da doTERRA e óleos essenciais de outras empresas, né? E ele fala, outro dia ele estava indicando alguns óleos essenciais para alguns colegas de trabalho dele, ele trabalha na Petrobras, e ele indicou e passou, inclusive, meu contato, meu telefone para essas pessoas, entrar em contato, ele disse, olha, eu vou passar um telefone de uma pessoa que tem o óleo, como olha o exemplo que ele citou, ele diz assim, você pode escolher se você quer um carrozinho simples ou se você quer uma Ferrari. Se você quer a Ferrari dos óleos essenciais, desculpe,
a Ferrari dos óleos essenciais, então você vai ter nos óleos da Doterra. Então, uma comparação bem interessante, né? Mas é exatamente isso. Você escolhe que tipo de qualidade você quer. E eu sei que você quer o máximo e o melhor possível de qualidade. Então, vamos escolher o melhor que podemos, ok? Vou abrir para dúvidas e perguntas. Nada como um copo com água com um pouquinho de peppermint, né? Que não resolva essa garganta seca, né? Ficou mudo? É, porque eu fechei aqui o microfone enquanto saí, Carlos. Ok, João. Já estão me ouvindo agora? Pessoal, para a gente finalizar aqui rapidinho, sei que o tempo já está bem avançado, né? A gente começa a falar e o assunto vai fluindo e a gente acaba se empolgando. Olha só, para a gente finalizar, alguma dúvida, pergunta, né? Digite aí no chat ou fale, né? Para a gente, alguma colocação. Ok, Andréia, boa pergunta. Pergunta muito pertinente e importante. Ela pergunta aqui: óleos essenciais podem ser ingeridos sempre ou precisa de uma pausa de tempos em tempos? Muita boa pergunta. Olha só. Depende dos óleos essenciais. Por isso que é importante a gente conhecer as características de cada óleo essencial. Por exemplo, limão. O óleo limão siciliano. Eu uso limão siciliano todos os dias, né? Ingerido. Então, ingiro ele uma gota todos os dias, uma, duas gotas, né? Se a gente faz uso contínuo, a gente reduz a quantidade. Mas existem alguns óleos essenciais que você não pode ingerir ele constantemente. Você precisa usar ele em um tempo determinado. Por exemplo, orégano. Se você for fazer uso interno do uso do óleo de orégano constantemente, ele é um óleo muito forte, muito cáustico. O orégano, o cravo, né, o canela, são óleos muito cáusticos, muito fortes. A própria melaleuca, a gente precisa ter um certo cuidado com relação ao uso contínuo desses óleos, porque eles já acabam, principalmente o uso interno, ele vai acabar gerando uma carga tóxica, pode gerar uma carga tóxica muito para o fígado e o rim. Então, tudo que você ingere, ele acaba sendo metabolizado no fígado, né? Então, esses óleos, como são muito fortes, a gente não pode estar fazendo uso contínuo, mas existem outros óleos que a gente pode fazer uso contínuo. Aí, por isso que é importante a gente conhecer as características de cada óleo, né? Então, o limão é um que você pode usar constantemente, os cítricos em geral, você pode estar usando constantemente, né? Frankincense, copaíba, né? São óleos também que a gente pode estar fazendo uso constante. Então, mas existe aqueles que a gente não pode utilizar. Então, aí é importante a gente conhecer a característica de cada óleo para poder saber fazer esse processo, né? Orégano é um dos mais danados, mais bravos, que a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele realmente é muito poderoso, né? Uma gotinha de orégano, ele
faz um benefício grande, mas pode também fazer um estrago grande. Então, muito boa essa sua pergunta. É uma pergunta bem pertinente, que a gente precisa ter esse conhecimento, né? Os óleos, ao ser ingerido, nem todo óleo você pode usar ele constantemente. Tem uns que você precisa ter um tempo de pausa, né? Usa aí umas 2 semanas, 1 a 2 semanas, até 3, dependendo da necessidade, e aí dá uma parada, né? Dá uma descansada, e aí você pode ir fazendo os usos alternados. Mais alguma pergunta? João está fazendo uma pergunta aqui. Ele diz: eu passo esses produtos para meus clientes com muita eficácia. Eles amam esses produtos, com certeza, João. Também uso esses produtos, né? Família, amigo, todo canto que eu for, eu estou espalhando óleo essencial aí para as pessoas, e as pessoas sempre dão um retorno muito bom. Estou fazendo uso, né, Carlos? Né, uso do limão e copaíba em jejum, né? Qual seria a quantidade de cada? Muito bom. Olha só, Carlos, se você está fazendo uso constante todos os dias, então eu aconselharia que você usasse aí no máximo 2 gotas de cada um. Tipo, por exemplo, limão, 1 gota pela manhã e outra à noite, na onda, assim que acorda, outra na hora que vai dormir. Limão e a copaíba. Então, você fazer um uso uma quantidade menor, né, já que você está fazendo uso contínuo. Então, não precisa estar tomando grandes quantidades, né? Eu, por exemplo, tomo limão, tomo 1 gota, 1 ou 2 gotas, né? Que às vezes você vai botar 1 gota, cai 2, mas 1 ou 2 gotas no máximo pela manhã, às vezes à noite, antes de dormir, tomo água também, tomo 1 gotinha de limão. Copaíba, às vezes eu uso sublingual, né? Também, assim, vou fazendo uso, mas aí a gente usa menos, né? Já que nós estamos usando já com mais frequência, né? Frequentemente, todos os dias. Então, aí a gente vai para ter uma coisa mais segura. De quanto em quanto tempo? Qual a média de tempo e intervalo? Lília, essa questão da média de tempo e intervalo, ele vai depender muito da situação para qual você vai estar usando o óleo e o tratamento que você vai estar fazendo, para que e também de qual óleo você vai estar usando, né? Cada óleo você vai ter um processo. Você pode estar fazendo uso aí digamos, por exemplo, assim, tem hora que você vai fazer uso 1 semana e vai ser o suficiente para alguma situação. Aí você já usa 1 semana e para. Mas às vezes tem alguns tratamentos que demandam um uso mais longo. Então, você depende muito dessa questão. Aí ele precisa avaliar cada caso separadamente, né? Cada caso ele vai ter uma dinâmica diferente. Cada pessoa também vai ter uma dinâmica diferente. Por exemplo, se eu estou fazendo uma administração no óleo essencial somente de uso interno para criança, eu tenho que ter uma forma de agir, um tempo e uma dosagem. Para um idoso também, né? E para uma pessoa adulta normal, a gente já vai ter uma ação diferente. Então, aí depende muito do óleo que você está usando e do para que você está usando, e também da pessoa que está sendo feito esse uso. Tem pessoas que você pode estar usando por mais tempo, né? E outras não. Às vezes a pessoa está com alguma debilidade médica, né? No seu organismo, em alguma situação, e se você ficar usando muito determinado óleo pode agravar em alguma situação essa situação. Então, o importante bom a gente, na realidade, fazer uma análise de cada caso. Cada caso é um caso. Então, eu aconselho a você, se você está tendo necessidade de informação mais específica sobre alguém ou alguma situação, você pode estar entrando em contato com a gente, né? A gente para poder fazer esse estudo. Eu, geralmente, antes de fazer algum protocolo de uso de óleo, eu gosto muito de pegar algumas informações sobre a pessoa, né? A gente tem umas anamneses que a gente sempre preenche, passa para as pessoas, pegar essas informações. A gente já pega informações de exames, né? Dá uma analisada nos exames, porque a gente já vê muita coisa que a gente pode estar já tomando como parâmetro para ver qual seria a forma mais segura de a gente estar fazendo uso dos óleos essenciais. Mais alguma pergunta, pessoal?
Se não tem, são 22 horas e 41 minutos, nós vamos encerrar por aqui. Então, agradeço a presença de vocês, né? Alguns já saíram. Esse material, tanto o material que nós passamos aqui do Gilad, está lá no livro, mas eu vou estar disponibilizando aqui em PDF para vocês, e também a gente vai estar passando essa aula, a gente vai estar colocando à disposição para vocês lá no YouTube, no canal do YouTube. Eu vou estar mandando o link aí para que vocês possam estar acessando. Ok, João, é isso que o João está falando, né? Uma dica, né? Ele deixa aqui, né? Um conselho, né? 15 dias, né? Acima, né? Qualquer composto é bom suspender. Então, só exatamente esses detalhes que a gente faz, que a gente analisa com relação a isso. Por isso que é importante a gente ver essa questão de dosagem, tudo isso, para a gente ver essa periodicidade, né? O tempo que você vai estar fazendo uso, para que a gente possa estar tendo uso seguro.